Eu sempre me orgulhei de dizer que nasci em Santa Cecília, uma cidade bem pequena, de uns 16 mil habitantes, que fica ali entre a Serra, o Meio-Oeste e o Planalto Norte de Santa Catarina. Quando eu era criança, eu não tinha muita facilidade para fazer amigos, coisa que ainda bem que melhorou um pouco com o tempo. Eu cresci ouvindo meus pais contarem que às vezes ficavam comigo no recreio da escola porque eu não tinha muita vontade de socializar com as outras crianças. Hoje eu nem acho que isso era um problema, mas lá entre os anos 80 e 90 era. Daí eu fui criando umas estratégias, que só hoje eu sei que eram estratégias para gerar menos preocupação. E uma dessas estratégias foi ler. Eu gostava de verdade daquilo. A biblioteca da escola em que eu estudava era um prédio bem pequeno, ao lado do prédio principal, quadradinho, pintado todo de branco, com as janelas bem no alto das paredes, cercado por brita, com estantes de metal nas paredes internas e algumas mesas. Foi lá que eu conheci Monteiro Lobato, Ana Maria Machado e a coleção Vagalume. Em casa, eu pegava os livros da minha mãe, que tinha Agatha Christie, Sidney Sheldon, Paulo Coelho e várias daquelas Júlia que eram vendidas na rodoviária, e lia também, mesmo sem entender nada. Aí, quando eu era um pouquinho maior, eu comecei a escrever no meu diário e a brincar um pouco com as palavras. Uma vez, eu mostrei para minha mãe e para as amigas dela um poeminha que eu tinha feito. Elas acharam o máximo e eu comecei a dizer que eu ia ser escritora quando eu crescesse. Bom, eu não me tornei escritora, mas me tornei jornalista. E me aventurei menos pela escrita porque eu achava que essa praia era muito distante de mim. Eu não conhecia nenhuma escritora, nenhum escritor. Eu achava que isso era coisa de gente que morava em cidade grande, só para começar. Foi só entre a adolescência e a vida adulta que eu descobri que não, que tinha escritoras e escritores muito bons nesse estado tão polêmico em que eu nasci. De 7 milhões de habitantes, o dobro da população do Uruguai. E é dessas pessoas que a gente vai falar a partir de agora. Eu sou a Stephanie Ceola e você está ouvindo a série especial do Pós-Fácil Podcast sobre literatura catarinense. E eu sou a Carol Passos. Esse projeto foi aprovado pelo programa Acelerando Negócios Digitais, realizado pelo Centro Internacional para Jornalistas com apoio da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE e a Meta. O projeto conta com a parceria de empresas catarinenses, Traço Design e da Livros e Livros. Temos o apoio ainda das pessoas que nos ouvem, acreditam e contribuem financeiramente desde as primeiras temporadas do Pós-Fácil. Assim como a Stephanie, eu também nasci numa dessas cidades do interior de Santa Catarina, mas um pouco maior, Mafra, que tem 56 mil habitantes. E a minha experiência na escola foi bem parecida com a dela. Já o acesso a livros foi um pouco diferente. Mesmo com pouco estudo e recursos, meu pai era um grande leitor e assinava uma coleção de livros que entregava em casa. E foi assim que a literatura ganhou espaço na minha vida. Foi assim também que eu conheci alguns clássicos muito cedo, nenhum deles catarinense. Depois no colégio eu tive acesso a uma biblioteca muito maior do que todas as que eu já tinha visto até então. Estudar gêneros literários virou uma paixão na época. Anos depois eu decidi ser jornalista e trabalhei com cultura, que é minha grande paixão. E nessa profissão conheci muita gente que produz literatura aqui. Encontrar alguém que sirva de exemplo, que seja próximo bastante para você ver nessa pessoa que seu sonho é possível, é uma das maneiras de se construir identidade. Você pode, por exemplo, decidir seguir uma profissão e partir desse contato. Outra forma de se construir identidade é se sentindo parte do lugar em que você mora, entendendo que lugar é esse, o que define. E essa série partiu muito dessa discussão. O primeiro ponto é, o que é ser catarinense? Vocês podem estar pensando um monte de coisas aí, algumas legais, outras não tão legais, e a gente entende, tudo bem. Você pode pensar, por exemplo, que foi um estado construído por imigrantes europeus. Bom, a minha família tem origem polonesa e ucraniana, e a da Stephanie tem origem italiana. Mas as duas têm também uma profunda origem indígena. O nosso estado é dividido por regiões com nomes bem marqueteiros, tipo Vale Europeu. E se é para dividir assim, a gente se orgulha de dizer que somos nativas da região do Contestado. Agora a gente vai ter que abrir um parênteses bem rapidinho, mas fundamental, para explicar o que foi a Guerra do Contestado. Ela é importante não só para vocês conhecerem a gente, mas também a Santa Catarina que está presente na nossa literatura, de ficção e de não ficção. E quem vai explicar é a professora Marli Auras, da UFSC, autora de Guerra do Contestado, a Organização da Irmandade Cabocla. Um livro obrigatório para entender essa história que aconteceu entre 1912 e 1916 e teve como centro uma estrada de ferro que corta a região em que a gente nasceu.
A estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, que chegou a integrar um projeto de construção de uma ferrovia pan-americana, atravessou o Vale do Rio do Peixe. Para sua construção, milhares de homens pobres foram arrebanhados desde os principais centros urbanos de então, mediante a promessa, não cumprida, de salários compensadores. Uma vez finda a construção do trecho ferroviário, submetidos às condições de trabalho que muito lembravam os infaustos tempos da escravatura, os sobreviventes foram abandonados, largados ao Deus dará. Assim, passaram a engrossar com os caboclos, já moradores de Serra Acima, o volumoso contingente humano posto à margem da avassaladora onda de avanço econômico então em vigor. Sem o reconhecimento de qualquer direito no âmbito estatal, a estes milhares de pobres brasileiros serão destinados os reiterados, extremados e sumários rigores da ordem. De um lado estavam os caboclos e esses outros trabalhadores desamparados. Do outro, gente muito poderosa, como conta a professora Marli. Naqueles tempos e naquelas paragens, o Brasil que valia era o Brasil com Z, o do todo-poderoso grupo Farquhar. Era o progresso a marcar a sua indelével presença. Os coronéis catarinenses e paranaenses, como interlocutores interessados, atuaram fortemente no sentido de engrossar as forças defensoras desse modo de produção capitalista, inclusive arregimentando grupos de vaquianos, seus homens de confiança, que, como uma destemida força paramilitar, promoviam verdadeiras caçadas aos rebeldes do contestado. O Estado brasileiro tudo fez para atender às exigências de Farquhar, para estabelecer-se na área. Sem qualquer dificuldade, concedeu a esse grupo empresarial 15 quilômetros de ambos os lados do leito ferroviário, a fim de que pudesse levar a cabo seu projeto de, uma vez extraída a riqueza madeireira, colonizar essas terras férteis com famílias de imigrantes europeus. Os caboclos que ali residiam por gerações como pulseiros, agora acrescidos de um contingente de ex-trabalhadores da estrada de ferro, que na condição de desamparados também passaram a erguer sua moradia nas vizinhanças da ferrovia, foram todos expulsos da área, sumariamente, pelo bem armado e sempre muito atuante corpo de segurança particular do grupo Farquhar. Então vejam, os coronéis, os fazendeiros tinham seus vaquianos, o Farquhar tinha o seu corpo de segurança bem armado, e o Estado agora vai mandar o exército sobre os caboclos errantes feitos estrangeiros na sua própria terra. O que eu mais gosto dessa fala e da obra da professora Marli é que ela conta uma outra história catarinense, a partir da perspectiva dos vencidos. E a gente vai ver muito disso, acreditem, na literatura catarinense. E assim voltamos para a pergunta central desse episódio. O que é essa tal literatura catarinense? Existe uma literatura catarinense? Ela é feita por quem nasceu aqui, morou aqui, escreveu a partir daqui? Será que isso tudo já não é complicado demais para definirmos? Ou a gente pode fazer isso de maneira crítica? Algumas pessoas nos ajudaram a entender melhor essas perguntas. Uma delas é o historiador, professor e escritor Viegas Fernandes da Costa, que você vai ouvir agora. Eu nunca usei muito o termo literatura catarinense, embora eu usava assim nos títulos, né? Mas eu sempre achei esse conceito um pouco problemático, Carol, porque assim, ó, a gente não fala de uma literatura paulista, né?
Quando a gente vai falar de Mário de Andrade, por exemplo, é a literatura brasileira, né? Quando a gente não fala de uma literatura mineira quando a gente fala do Carlos Drummond de Andrade, né? E tampouco de uma literatura baiana quando a gente fala do Jorge Amado. Tudo isso vira literatura brasileira. Mas quando a gente vai falar dessa literatura produzida fora dos grandes eixos, principalmente aqueles eixos literários e culturais do século XX, né, no Brasil, que era basicamente o eixo Rio-São Paulo, Salvador e Minas, né? Basicamente isso. Aí aquilo passa a ser uma literatura quase que de identidade, assim, né? E aí que eu acho problemático, porque, na verdade, tudo isso é literatura brasileira, literatura americana e literatura universal ao mesmo tempo, né? A Patrícia Galelli, escritora e artista de Concórdia e uma grande defensora da literatura além do cânone, também olha para esse papo de literatura catarinense de forma bastante crítica. Eu, particularmente, gosto de pensar num recorte geográfico, porque a gente consegue saber do que a gente está falando, digamos assim, né? Eu estou falando de um recorte geográfico que não pressupõe um estereótipo, com todas as ressalvas, porque se a gente pensar na jurisdição de Santa Catarina, entre 1912 e 1916, com a Guerra do Contestado, havia uma contestação de território. Então, de que território a gente está falando, né? Eu nasci em Concórdia, começou a ser colonizada por volta de 1922, quando em São Paulo estava rolando Semana de Arte Moderna. Então, de que lugar, eu acho que é interessante a gente pensar sobre essas coisas para situar, mas eu acho que, por exemplo, por pouco, né, Concórdia não fez parte do território da Argentina, então, do que a gente está falando, assim, né, e outros, esse retalho identitário de Santa Catarina que traz uma pluralidade, uma diversidade de vozes, de culturas, de relação com a língua, de tudo, né, com os povos originários daqui, Mobuá-Guarani, os Laclanô, então a cultura oral. Depois de ouvir muita gente, nos aproximamos do conceito que vamos adotar nessa série. O Viegas explica melhor. Agora, eu acho que o legal é a gente sempre pensar da literatura produzida a partir de Santa Catarina, né? E esse a partir de, seja porque o autor está em Santa Catarina, escreve a partir de Santa Catarina, ou seja porque esse autor já não está mais em Santa Catarina, mas tem ainda Santa Catarina como uma referência literária importante. Então, olha só. A gente vai falar de literatura catarinense como um recorte geográfico do que é produzido a partir de Santa Catarina, por pessoas nascidas ou não no estado, e obras que também carreguem, de alguma forma, relação com a história ou com o cotidiano de quem vive aqui. Mas atenção, está proibido o ufanismo. Eu acho muito perigosa a questão ufanista do espaço, dos territórios, as questões separatistas, etc., que não tem nada a ver com literatura, no sentido de uma fruição, de se relacionar com esse... Até porque, sei lá, para mim não representa... Literatura não representa o mundo, sabe? Para mim, assim, a literatura é artifício, a gente está no campo da arte. Sendo artifício, é um simulacro, sempre vai ser um simulacro. Ou seja, eu posso recriar o inexistente, não representar o que existe, né? Então, nos meus textos, por exemplo, não cito exatamente nenhuma parte de Santa Catarina. Teve um dos livros que cita São Paulo. Então, eu sei de vários outros autores, como Daniel Galera, Paulo Scott, que escreveram sobre Garopaba e não são daqui. Como se dá essa discussão, né? O que a gente quer falar sobre isso? Então, esse cuidado de ser extremamente aberto para pensar sobre isso, é um fractal, não tem uma resposta, eu acho que é infinito, eu acho que está no campo até do processo, no sentido de que é vivo, né? A Patrícia, que você ouviu novamente, publicou os livros Carne Falsa, Cabeça de José, que recebeu o prêmio Elizabeth Anderle em 2013, o infantil Gato Átomo e a plaquete em tipografia Cenas de Vigília. Ela é do oeste de Santa Catarina e explica que o lugar de onde veio também está presente em sua obra, mas não é só isso. O meu primeiro livro, Carne Falsa, para mim ele é totalmente focado na indústria frigorífica. Só que eu não usei em nenhum momento a palavra indústria e muito menos frigorífica. Né? É o corte de carne, é a coisa do fragmento, é trabalhado na linguagem, né? Na linguagem das relações dos contos, então são contos fragmentados.
Então, eu acho que tem um lugar para me encaixar nesse lugar sem identidade. O segundo livro fala um pouco disso, assim, né? A questão da família. O meu personagem, ele não tem sobrenome, ele é um cidadão com outras preocupações, né? O José. Então, isso é uma coisa que sempre, não me sinto pertencente. Me sinto pertencente ao planeta Terra, no máximo, né? Ao sistema solar, porque, óbvio, é uma obviedade. Agora, o restante não é cristalizado, né? A gente está em construção também. E eu acho que vai ser difícil, sim, vai ser importante também a gente tirar um pouco essa coisa incrustada em pessoas que moram aqui, como fascistas, como ufanistas, como conservadores, sabe? Então, são esses matizes de discussões, né? De que lugar, ou de que recorte, ou de que campo a gente está falando tais coisas, né? No campo da produção e do processo artístico não faz o menor sentido. Falar de literatura em Santa Catarina, menor sentido, nenhum sentido para mim. Mas no campo cultural, no campo de estudos literários, no campo da política pública, de cultura, para a cultura, eu acho que sim, é importante a gente se posicionar mesmo, participar e, se possível, ter o máximo possível esse olhar mais democrático, mais inclusivo, mais conversador, mais de somar, mais de generosidade mesmo, né? Já o Viegas explica de que maneira esse rótulo, entre muitas aspas, pode ser positivo. E a gente muitas vezes acaba esquecendo do público local, que é o público primeiro, porque se você está escrevendo a partir de um território, esse território está aparecendo na tua obra, é com esse público que você já está dialogando no próprio contexto do teu trabalho, né? Então você precisa construir uma relação com o público local. Quando eu digo local, é local mesmo, né? O teu bairro, a tua cidade, a tua região, o teu estado. Agora que a gente já discutiu o assunto literatura catarinense, tem outra coisa que precisamos falar. Será que existe um tema central, uma característica que marque a literatura catarinense? Algo que a gente aprenderia na escola, uma definição que todo mundo pudesse carregar na ponta da língua? Talvez o grande tema da literatura produzida por autores de Santa Catarina seja essa pluralidade, porque o Estado ele é completamente idiosincrático, completamente o Vale é diferente do Oeste, o Oeste é diferente, o Sul é diferente da Grande Florianópolis, a região Norte é completamente, o litoral Norte é diferente do Norte raiz. Então é um Estado completamente multifacetado, com visões, não vou dizer que visões políticas, que as visões políticas são bem homogêneas, é um Estado conservador. Esse que você acabou de ouvir é Carlos Henrique Schroeder, provavelmente o principal nome quando se fala de literatura hoje em Santa Catarina. O cara escreve, é crítico, editor e também curador dos principais eventos literários no estado, e reflete muito sobre que tipo de escrita é produzida por aqui. A gente mora em Santa Catarina, no mercado não consolidado, onde não tem mais imprensa quase cultural. Que bom que vocês estão fazendo o pós-fácil aí, porque tem muitas lacunas aí, né, na construção. Então, como é que a gente vai construir uma identidade, um mercado, se a gente não tem minimamente o necessário, né? Bom, na real, o mínimo necessário a gente tem, que é produção literária de altíssima qualidade. E mesmo sem uma imprensa cultural fortalecida, mesmo fora dos grandes eixos, mesmo em um estado que não valoriza tanto quanto deveria a cultura, a gente pode e deve falar da nossa aldeia, como defende o Viegas. A gente precisa, enquanto autores, falar das nossas aldeias, falar dos personagens que estão nas nossas aldeias. E é isso que vai, na minha opinião, pelo menos, dar força à literatura, né, que a gente vai estar produzindo. Nessa série, a gente vai contar histórias que passam por Cruz e Souza, Antonieta de Barros, Salim Miguel e Eglê Malheiros, Franklin Cascais, Périx Prade, Ieda Magri, Isadora Krieger, Godofredo de Oliveira Neto e muitas outras pessoas. São histórias que vêm do Oeste, passam pela região do Contestado, descem o Vale Itajaí e chegam a Florianópolis. São pessoas que vivem de manusear as palavras e não raras vezes usam a literatura como instrumento de luta e de resistência. No próximo episódio, você embarca com a gente numa viagem entre Floripa e Palhoça e acompanha um encontro entre Marcelo Labs e Urda Alice Krieger. Esse podcast é uma produção do Pós-Fácil Hub de jornalismo em áudio. A edição, sonorização e música original são de BZT Studio. A produção, entrevista e roteiro foram feitos por Carol Passos e Stephanie Ceola.
Esse episódio usou áudio do projeto Livro na Praça, da editora da UFSC. O projeto gráfico é da Traço Design. Saiba mais em posfaciohub.com. Esse podcast foi editado pela BZT e produzido por Pós-fácil.